Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e nessa quinta-feira a gente vai repercutir posicionamento do Fluminense perante a arbitragem, né? Que ontem o Fluminense a gente pode dizer, foi assaltado ali em Mirassol no lance do primeiro gol anulado. A gente vai falar sobre a coletiva ali do Zubeldia também e falar sobre essa normalidade do Fluminense entregar jogo no final, né? Tudo isso a gente vai falar logo após a vinheta. Então roda a vinheta, vamos começar o vídeo de hoje. Vamos lá, antes de começar eu vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal, que ajuda muito. Se você já é inscrito, deixa o like, tá bom? Tô de férias ainda, minha férias acaba sábado de manhã, volto pro Rio de Janeiro, então tô aqui na Bahia ainda. Gravar vídeos na Bahia durante as suas férias ali ganhando é ok, mas quando perde é irritante, né? Mas faz parte, a gente tá aqui para acompanhar o Fluminense, vocês dão essa moral pra gente, então é o mínimo que eu tenho que fazer esse trabalho, tá? Mas desculpa aí, de repente tá muito claro ali, não deu para fazer a melhor imagem possível, mas acho que o áudio tá bom, dá pra gente trocar uma ideia sobre o que aconteceu ontem, né? Só pra falar ali uma coisa importante, ontem mais uma vez só tinha o Jornada na coletiva ontem representado pelo Rafael Siqueira, então foi praticamente uma coletiva exclusiva ali, né? Foram 3 perguntas do Rafael Siqueira, e aí o Zubeldia responde, que vale citar, né? Que o Keno sente uma pancada no tornozelo no primeiro tempo, é por isso que ele sai no intervalo, que era uma dúvida do torcedor. O Keno não fazia uma partida ruim, ainda mais quando você pensa que ele vai sair para a entrada do Soteldo, né? Então assim, isso deixou o torcedor um pouco intrigado, não era o ideal ter o Soteldo no banco, mas eu já falei para vocês, a partir do jogo contra o Juventude eu vou cobrar, tá? Quem não viu muito a minha análise de pós-jogo ali, a gente soltou um vídeo nessa manhã ali bem cedo falando sobre... Eu desabafando sobre o jogo, né? Eu falo a atuação individual de cada um, o que eu vi sobre a partida. Então quem quiser vai lá assistir quando acabar esse vídeo aqui. Mas vale só essa explicação, mas contra o Juventude eu espero que tenha opções melhores no banco, porque o Fluminense tem opções melhores no elenco, né? Ainda mais quando entra Santi Moreno. O Santi Moreno conseguiu entrar tão mal ontem que ele ofuscou a entrada do Soteldo. Ele conseguiu fazer que o torcedor tivesse menos raiva ontem, né? Especificamente, do Soteldo do que do Santi Moreno. Então... uma atuação horrorosa, mas contra o Juventude, se ele escalar Santi Moreno e não relacionar Riquelme, ele vai estar me dando o aval ali de eu criticar ele, porque ele acha que o Santi Moreno tá na frente do Riquelme. Mas vamos lá sobre a polêmica de arbitragem, né? Zubeldia falou sobre a arbitragem, dizendo que atrapalha o trabalho, que esse momento da arbitragem todo influencia as atuações. Ele acha que o VAR se sente pressionado em chamar, após toda essa pressão que teve no jogo Palmeiras e São Paulo. O Canóbio fala de não ter sido falta, e realmente assim, não acho que foi falta, acho um lance interpretativo, daqui a pouco a gente fala disso, o que faria com que o VAR não possa chamar, não faz sentido nenhum VAR acionar o juiz, mas daqui a pouquinho a gente fala com isso, até porque o Mário Bittencourt soltou uma nota nas suas redes sociais ali sobre a arbitragem, é mais ou menos disso que a gente vai falar, tá? Eu vou ler a nota aqui e a gente vai comentar. Ele bota: a arbitragem brasileira precisa parar e se reciclar. Não é possível que rodada após rodada os erros se repitam de forma absurda. Falo não somente dos jogos do Fluminense, mas de todos os equívocos. Eu tô lendo pro lado que eu tô lendo aqui no computador, tá, gente? Os equívocos cometidos a cada quarta e domingo contra todos os clubes. A falta de critério é alarmante. Cada árbitro apita do seu jeito e o VAR interfere nas decisões do campo a todo momento. Precisamos de padronização dos critérios e menos interferência do VAR em lances interpretativos, como o de ontem, definidos pelo árbitro de campo. O problema da arbitragem brasileira é a falta de critério e interpretação variada a cada jogo. A banalização do VAR está acabando com o futebol brasileiro. Eu concordo tudo do que o Mário falou. Porém, até agora, né? Daqui a pouco eu vou ler outra parte, tem parte ali que eu discordo. Mas assim, um dos culpados disso acontecer é o Mário também. São os presidentes dos clubes. E vou fazer a meia culpa, o torcedor também. Sabe por quê? O Mário só vai se manifestar quando for contra o Fluminense. Aí você tá pensando, é óbvio, filho. Mas isso aí, sabe o que isso vai acontecer? Isso não vai acabar a arbitragem, o problema da arbitragem vai acabar nunca. Porque tá o Flamengo se posicionando quando se sente prejudicado, o Palmeiras se posiciona quando se sente prejudicado, o Vasco, o Santos, o Cruzeiro... E aí cada um olha para o seu próprio umbigo e continua a arbitragem dessa forma. Enquanto as diretorias não se juntarem para resolver isso de uma forma concreta, se posicionar perante a CBF, com mais de um time, alguns times juntos, todos eu acho até uma utopia, vai continuar esse problema. E por que eu falo que tem culpa o torcedor também? Porque, sendo bem sincero, vocês sabem o quanto eu sou doente ali com o Fluminense.
Mas me irrita muito essa arbitragem ruim, isso prejudica muito o Fluminense. E outros clubes também. Mas o dia que o Mário se posicionar após um erro que seja a nosso favor, que tem também, tá, gente? Ele vier falar, olha só, estou me posicionando hoje. O Fluminense foi favorecido, não achei falta. Dei um exemplo, tá? E eu tô querendo fazer isso para mostrar para vocês que amanhã vai ser contra mim. Aí eu acho que é um posicionamento gigante do clube. Aí eu acho que é mudar. Só que o que vai acontecer? O torcedor vai ficar puto com o Mário. Que vai dizer, quando é contra a gente, toda hora é contra a gente, aí você agora vai se fazer de vítima, quer aparecer? Isso é pro Fluminense ou qualquer outro time. Então, enquanto não houver um posicionamento de entender que a arbitragem é uma merda e que precisa os clubes pararem de ignorar isso e só levantarem a mão quando são prejudicados, vai continuar assim a arbitragem, tá? Aí ele bota, vejam que o VAR não viu a falta do lance de São Paulo e Palmeiras dentro da área, mas viu a falta do Canóbio no lance que o jogador do Mirassol pisa na bola e cai no chão. Realmente não tem critério nenhum, tá? A cada gol que se faz no futebol brasileiro, o VAR, munido de uma lupa, tenta achar uma infração para anular o momento máximo do futebol, que é a bola na rede. O torcedor não consegue mais explodir de emoção porque um sujeito no ar-condicionado volta o lance 1 minuto atrás e acha uma falta que o árbitro em campo viu e que o time que tomou gol sequer reclamou. Isso é uma insanidade. O lance de ontem não tem condição, gente. O lance de ontem... o lance é um lance subjetivo, pode ter gente que acha que foi falta, mas ele pisa na bola e tá caindo. É um lance que é interpretativo totalmente. Não dá pro VAR acionar. E assim, o juiz viu na hora, aí eu concordo, aí tá bem escrito ali, o juiz viu na hora e mandou seguir, os jogadores não reclamaram, o jogador que sofre a falta volta pra marcar. Não fez sentido nenhum. E ali depois disso, ali é o Canóbio roubando a bola, ele dá a bola pro Acosta, se eu não me engano, o Acosta volta no Canóbio aciona o John Kennedy aciona o Keno corta pra chutar, bate no jogador do Mirassol, Acosta vai, carrega e dá uma cavadinha. Aí o cara volta isso tudo pro lance interpretativo que o juiz viu. É um absurdo, assim. A leitura do VAR ontem é criminosa, tá? Aí ele bota aqui, ó. No jogo contra o Sport, nos tiraram um gol legítimo, de forma idêntica, quando o jogo estava empatado em 0-0 e hoje fizeram de novo. E lá se vão pontos preciosos que vão interferir na nossa classificação final. Entendeu? Que aí eu acho que é um clubismo que deixa cego. Não é idêntico. Pô. Contra o Sport tem um pisão do Ignacio no jogador. Você pode questionar que é parecido o lance porque volta também 1 minuto atrás. Mas é muito diferente de ontem, pô. Contra o Sport foi um lance que foi falta. Eu não vi ninguém aqui, nenhum tricolor falar que não foi falta. Mas aí você quer ser clubista nessa hora, os presidentes e os torcedores, e aí o cara... Aí sabe o que acontece? O cara da CBF vai ler essa nota aqui, ele vai se apegar nessa parte do Sport. Vai falar, tá reclamando de tudo, óbvio que foi falta. E aí o tema principal não tem reclamação. E ele fecha botando, solicita a CBF, e que em tão pouco tempo da nova gestão já mostrou tantos avanços e ótimas inovações, aí toda a política, né? Com fair play financeiro e um novo calendário, que possamos juntos ao final do ano, CBF, árbitros, federações, iniciar um processo de mudanças nos critérios da arbitragem brasileira, em especial no VAR. Ou fazemos isso, ou seguiremos como um país que menos sabe usar, né, o VAR no futebol. Está feio e vergonhoso. Concordo que está feio e vergonhoso, e mais uma vez, acho que o Fluminense precisa se posicionar em todos os momentos com isso. O Mário não gosta de aparecer, que faz parte da personalidade dele. Então, nessa hora que ele tem que se posicionar como presidente de um clube grande e tentar mudar isso. Porque isso vai prejudicar o Fluminense. E quando a arbitragem é ruim no geral, deixa eu te falar uma parada, vai prejudicar menos o Flamengo que o Fluminense. Porque aí o árbitro é ruim, ele vai se sentir mais pressionado com a torcida muito maior do que com a nossa torcida. Então, assim, se tem um clube que é interessante que a arbitragem melhore, esse clube não é o Flamengo. Apesar de estar fazendo esse draminha todo agora, não é o Flamengo. O Fluminense sim tem que se posicionar, tá? Quero sua opinião sobre essa arbitragem, não sei se me estende demais, mas quero sua opinião sobre isso. Você ficaria irritado se o nosso presidente se posicionasse como Fluminense ali, num lance que pode acontecer a nosso favor em algum momento? Você ficaria irritado com isso? Vamos lá, cara, vamos só citar agora essa coisa que irrita o torcedor tricolor de tomar gol o tempo inteiro nos últimos minutos. Isso acontece mesmo? É coisa da nossa cabeça? Então assim, fui levantar os números e após o Mundial, somente após o Mundial, o Fluminense tomou gol depois nos 15 minutos finais, ou seja, deu 30 ali do segundo tempo, em 9 jogos. Contra o Mirassol tomou os 41, contra o Sport tomou os 52, contra o Lanús aos 44,
quanto o Bahia aos 41, Red Bull aos 36, América de Cali aos 48, Bahia aos 44, São Paulo aos 46, Flamengo aos 40. É muito desatento um time. São 23 jogos. Fluminense em 9 tomou gol nos últimos 15 minutos. Se você pegar o gol do Corinthians, eu não tô contando. É tipo 27 do segundo tempo. Se você pegar o jogo contra o Santos, tem gol anulado no final. Se você pegar o jogo contra o Vitória, tem o Fábio fazendo um monte de milagre. Ou seja, o Fluminense está desatento no final. O Fluminense não consegue ter atenção durante 90 minutos. E com isso o Fluminense derrete em pontos que não faz sentido nenhum. Aí você podia falar, isso era culpa do Renato, que não motivava o time estava puto com o Renato, o time estava de saco cheio do treinador que estava de saco cheio. Mas o Zubeldia, em 4 jogos, já tomou gol contra o Sport aos 52 e contra o Mirassol aos 41. A gente deixou 3 pontos aí. 2 pontos lá na Ilha do Retiro e 1 ponto em Mirassol. Então o Fluminense, o Zubeldia começa a ter que ser cobrado por isso também. Com essa atenção. Ele vai ter uma semana de trabalho, pode ser um resquício de uma falta de atenção. Mas falta o Fluminense ter inteligência emocional. Tá ganhando o jogo, segura a partida. Faz o correto, segura a bola na frente. Tá empatando o jogo. Ontem o jogo, gente, era importante empatar o jogo ontem. Era um ponto, segurava o Mirassol, que é um confronto direto. Mirassol não perdeu nenhum jogo em casa ainda. Mirassol tem mais fôlego que o Fluminense, jogou 28 jogos até agora, sei lá, um negócio absurdo. Absurdo não, né? Ele não tem outro calendário pra jogar. Faz parte. Mas assim, o Fluminense tem que ter uma leitura da partida. E eu acho que falta essa leitura, falta esse senso de urgência na reta final da partida. E o Zubeldia, que é o cara que é elétrico, que grita, que é maluco à beira do campo, a gente espera que ele faça os jogadores entenderem essa importância e essa urgência. Porque não dá pra todo jogo, passou dos 30, pensar, cara, hoje, os números hoje, dizem praticamente que jogo sim, jogo não, eu vou tomar um gol no final da partida, pô. Não dá pra gente achar isso normal. E não é um recorte pequeno, é um recorte de todos os jogos depois do Mundial. Em 23 jogos, metade deles, a gente tomou gol no final da partida. Então o Zubeldia tem que ser cobrado, tem que fazer um trabalho nessa data FIFA e fazer uma conversa com os jogadores para acabar isso. Não dá pra falta de atenção ser normalizada no Fluminense dessa forma. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal, eu quero a opinião de vocês sobre isso, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.